Fala pessoal, você que tem dificuldade em entender esses fechamentos que nem esse aqui, ó, um estrela triângulo de um motor 6 pontas, fica ligado no vídeo aqui que eu vou explicar de uma forma clara e objetiva para você entender de uma vez por todas o que são esses fechamentos, ok? Vamos ao vídeo aí. Pessoal, antes de tudo, se inscreva no canal e deixe seu joinha para poder ajudar o nosso canal a crescer e colocar cada vez mais conteúdo aqui, ok? As bobinas do motor, igual essa que está aparecendo, são fios enrolados no qual são colocados ali na ranhura do motor e depois são fechados, um exemplo como esse aí do desenho que você está vendo, no qual, após esse fechamento, é o que vai decidir se o motor é um motor 2 polos, 4 polos, 8 polos e assim definir a velocidade do motor, ok? Mas como assim motor 2 polos? Não é trifásico? Como é que eu vou ter dois? Lembrando que a nossa corrente ela segue oscilando, né, os 60 Hz no sentido positivo, no sentido negativo, vai alterando ali 60 vezes por segundo. Por isso 2 polos, a gente sempre vai ter polo positivo ou polo negativo, não tem meio termo ali, ok? Primeiro de tudo, vamos entender aqui então uma bobina, ok? Podemos representá-lo dessa forma, tá? Ou dessa forma. Ah, mas esse aqui é um símbolo de uma resistência, aqui é um símbolo de um resistor, é a mesma coisa, tá bom, gente? Inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal aqui do curso de comandos elétricos no qual eu explico sobre esse tipo de fechamento de resistor e bobinas que você vai ver que depois a lógica é a mesma, ok? Quando você fecha estrela triângulo, isso vale tanto para motores quanto para transformadores também, ok? Lembrando que essa representação, ou essa aqui, né, de bobina, ela pode ser aquele conjunto de bobinas, né, conjunto de espiras no quais foram fechadas junto, ou seja, eu tive lá um conjunto de bobinas, ok? E um outro conjunto de bobinas que foram colocados lá na ranhura do motor, depois mais um outro conjunto de bobinas, assim por diante, depois fizeram isso aqui, ó, ligaram juntos, ok? Saiu aqui uma ponta do motor e aqui a mesma coisa, ligaram e aí saiu a outra ponta aqui do motor, ok? E aí digamos que eu tenha 3 conjuntos desse, né, que elas estão dispostas, né, intercaladas, no qual vão sair ali as 6 pontas do motor. Lembrando que você pode ter motor de 9 pontas, 12 pontas, ok? Essas bobinas, quando elas são atravessadas, né, por uma corrente elétrica, o que elas vão acontecer? Elas vão gerar um campo magnético. Esse campo magnético, e muita gente fica aí com medo e na dúvida de falar besteira, é o mesmo campo magnético gerado por um ímã. A diferença é que o ímã ele tem um campo magnético natural. Você não consegue controlar o campo magnético que o ímã está gerando, né? Tudo vai variar do tipo de ímã e tamanho dele. Já a corrente elétrica, você consegue controlá-la e, consequentemente, você vai conseguir controlar qual é a força magnética que ele vai gerar. Isso é o que faz o motor variar a potência por causa dessa força da corrente elétrica e, consequentemente, o campo magnético, ok? Agora você imagina, vamos aqui de uma forma rápida para vocês entenderem. Eu vou pegar essa bobina, para poder passar a corrente, eu tenho que ter ligado ou um neutro e a fase ou 2 fases, ok? Vou pegar aqui um exemplo de 2 fases, vou pegar aqui minha fase R e minha fase S, ok? Eu vou ter aqui uma corrente circulando por ela. Vou pegar aqui um exemplo aqui que seja uma corrente aqui de 20 amperes. Quando você pega um motor monofásico, é exatamente isso que você vai ter. Você vai ter 2 conjuntos lá de bobinas fechados, saindo as pontas, ligando uma fase numa outra e você vai ter uma corrente circulando. Porém, quando você pega, por exemplo, indústrias nos quais elas precisam de motores potentes e grande quantidade de motores, a intenção sempre é reduzir a corrente em cada fase, para você não ter grandes bitolas de cabos, tamanhos de contatores muito grandes chegando até o motor. Então, uma coisa que inclusive foi o nosso grande Nikola Tesla que desenvolveu foi o motor trifásico da forma como a gente conhece hoje. E qual que é a lógica desse motor trifásico? É eu pegar, ao invés de uma bobina, eu conseguir dividir em 3 bobinas. Vou dividir em 3 conjuntos de bobina. Então, eu vou pegar a minha fase R, S e T e vou conseguir dividir essa corrente agora em 3 fases, mantendo a mesma potência do motor. Ou seja, se eu tinha antes uma bobina de 20 amperes, eu posso agora diminuir essa corrente, porque eu vou dividir entre as 3 fases, mas no final das contas eu vou ter a mesma potência do motor aplicado, ok? Agora que é a questão. Se aqui eu tinha a fase R ligada e aqui eu tinha a fase S ligada, o que eu vou fazer aqui?
Inclusive lembrando que quando você pega no motor as bobinas fechadas, estão saindo as pontas. Isso aqui representa uma ponta do motor, outra ponta. Cada um desses representa uma ponta do motor. Então isso aqui seria um motor de 6 pontas, ok? Então eu posso numerar, né? Como a gente sempre pega o motor e elas vêm numeradas. Então eu posso dizer que essa aqui é a ponta de número 1, ponta de número 2, ponta de número 3, ponta de número 4, 5 e 6. Sempre a numeração vai ser essa, tá, gente? Você nunca vai ter ponta 1 e ponta 2. A numeração sempre vai ser essa. Ou seja, eu sei que se eu pegar uma ponta lá do meu cabo 1 e eu pegar a ponta do meu cabo 4, eu sei que se eu pegar meu multímetro aqui e eu medir aqui, vai ter que ter uma resistência, vai ter que ter uma continuidade aqui, ok? Se eu pegar minha ponta 2 e minha ponta 4 lá no multímetro e medir, não tem que dar nada, porque elas não têm ligações entre elas são isoladas, elas têm isolante, né? Que vão isolar e fazer a separação entre as fases. Se eu pegar minha ponta 2, minha ponta 4 e eu medir no multímetro e der continuidade, o seu motor está queimado. A lógica é sempre isso, medir a ponta 2 e ponta 5, aí sim dá continuidade. Ponta 2 e ponta 6 não pode dar nada. Ponta 3 e ponta 6 dá continuidade. Ok, pessoal? Tá bem fácil de entender, né? Tá, mas aí eu tinha a minha fase R ligada e a minha fase S estava aqui. E agora, como é que eu faço? Eu vou a mesma coisa, eu vou ligar minha fase S aqui, no 4. Como é que eu faço isso? Vou pegar aqui minha fase S e eu vou ligar aqui, ó. Pronto. Agora minha fase R está aqui, minha fase S está aqui. Pronto, minha corrente está circulando por essa resistência, está circulando entre a fase R e a fase S, certo? Esse daqui, agora a minha fase S aqui. Então eu posso ligar minha fase R aqui? Posso, mas eu ia fechar esse circuito aqui, não é isso que eu quero fechar um trifásico, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha outra ponta aqui e vou ligar aqui, ó, junto com a minha fase T. Então agora aqui por essa bobina eu também tenho uma corrente circulando entre a fase S e a T. Olha que legal, R circulando corrente. Agora minha fase T, ok? Já na minha fase T, o que eu faço aqui, ó? Eu vou pegar e vou ligar na outra que não ligou para poder equipotencializar, né? Equiparar todas elas, deixarem igual. Então eu vou pegar essa minha ponta e vou ligar aqui na minha fase R. Pronto. Fechei as bobinas dos meus motores de forma rápida. Agora também tenho corrente circulando aqui. Lembrando que eu estou mostrando esse sentido aqui, mas elas ficam, né, intercalando entre positivo e negativo nas 60 vezes por segundo, que são os nossos 60 Hz, ok? Legal, fiz. Só que esse desenho aqui é meio ruim de se ver, né, de conseguir entender. Para facilitar, fizeram uma outra simbologia que facilita interpretar esse desenho. Qual que é? Esse aqui, ó. Eu vou pegar uma bobina, vou fazer isso, minha outra bobina, eu vou fazer isso, e minha outra bobina, eu vou fazer isso, ok? Então vamos numerar isso aqui, ó. Eu tenho aqui a minha ponta 1, tá certo? Minha ponta 1 tá aqui, ó. Qual que é a outra ponta contrária dela? É a 4, ó. Essa aqui é minha ponta 4. Tá ligada com qual ponta, ó? Minha ponta 2. Tá, ela passando aqui, ela se torna qual? Ela se torna a ponta 5. Tá ligada com qual? Com a ponta 3, que depois ela liga, saindo aqui do outro lado, com a 6, que tá ligada com a 1. A 1 tá ligada na onde? Na fase R. Então aqui vai estar ligada na fase R. A 2 tá ligada aonde? Na fase S. E a T tá ligada aonde? Na fase aqui, ó. A 3 tá ligada na fase T. Pronto. Esse aqui é o meu fechamento triângulo. Facinho, né, gente? Entendeu? Fechamento triângulo é isso daqui. Consegui criar uma corrente passando pelas 3 bobinas, ou seja, dividir a minha potência entre 3, tá, gente? Mas como é que eu faço para poder ter uma base e calcular aqui a potência? Vamos pegar um exemplo aqui, tá, gente? Claro que, como eu sempre falo, tem outros fatores que interferem no cálculo do motor, ok? Você tem escorregamento, você tem vários fatores que vão interferir, tá? O fator de potência, tudo. Mas aqui só para poder esclarecer um beabazão aqui de forma simples, tá? Digamos que eu tinha aqui, anteriormente, passando 20 amperes em cada resistência, 20 amperes, tá, ok? Vezes 220 volts aplicado, eu teria uma potência total de 4.400 watts, ok? E agora que eu dividi por 3, é simples, eu vou dividir os 20 amperes por 3, que vai dar aqui aproximadamente 6,7 amperes, ok? Que se eu pegar esses 6,7 amperes, multiplicar por 220 e depois multiplicar por 3, eu vou ter os mesmos 4.400 watts. Mas tem um outro fechamento, que é o estrela, que vocês estão esperando, né? Que eu vou explicar aqui o porquê e qual que é a lógica de funcionamento dele, ok? Mas agora vamos dizer aqui que eu tenho as minhas mesmas bobinas, estão numeradas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas elas, né? Lembrando, gente, as resistências, elas são calculadas e projetadas para terem uma potência trabalhando em uma tensão. Ou seja, né, é igual uma lâmpada. Né? Você não vai pegar uma lâmpada incandescente que foi projetada para trabalhar com 127 volts e ligar no 220. Porque ela foi projetada e calculada o seu filamento interno para trabalhar em uma tensão. As bobinas é a mesma coisa. Elas são calculadas e projetadas para trabalhar emitindo uma certa potência
trabalhando com uma certa tensão. Então, digamos que essas mesmas bobinas que a gente estava trabalhando anteriormente, que são projetadas para trabalhar com 220 volts, eu quero agora aplicá-las em 380 volts. A minha tensão de trabalho no local é 380. Eu não tenho lá 220 volts. Eu faço o que agora? Eu só tenho lá disponível agora o 380 volts. O que eu faço? Vou aplicar aqui a minha fase R, S e T, ok? E agora, o que eu faço? Vou queimar minhas bobinas? Não. Eu vou fazer isso aqui, gente, ó. Vou simplesmente conectar aqui a ponta 4, 5 e 6. Por que você fez isso? Qual que é a tensão que vai percorrer aqui? Gente, quem estudou lá no Senai, lá o cálculo de resistor, vai saber do que eu tô falando, tá? Você vai simplesmente pegar aqui os 380 volts, e você vai dividi-lo, tá? Vou fazer aqui, né? Dividi-lo pela raiz de 3. Quando eu fazer os 380 volts dividido pela raiz de 3, eu vou ter os meus 220 volts. Ou seja, isso quer dizer que aqui, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, se eu medir com o meu multímetro, pegar meu multímetro aqui e medir, eu vou ter 220 volts. Se eu pegar aqui e medir, a mesma coisa, eu vou ter 220 volts. Se eu pegar aqui e medir, eu vou ter os mesmos 220 volts. E se eu pegar meu multímetro e medir aqui e aqui? Se for um motor 100% balanceado, equilibrado, potencializado, tudo certinho, eu não vou ter nada, né? Isso aqui seria como se fosse o meu neutro, tanto que os transformadores é exatamente assim que é emitido o neutro, ok? Mas isso fica para um outro assunto, tá bom? Mas é isso que eu vou ter aqui no meu fechamento do meu motor. E eu vou ter aqui a mesma potência do meu motor aplicada, trabalhando em 220 volts, ok? Na verdade vai trabalhar em 380, com as minhas bobinas trabalhando como se elas estivessem alimentadas em 220. E aí vem aquela representação, igual a gente fez lá do triângulo, né? Vou pegar aqui as minhas bobinas, vou numerá-las da mesma forma, tá? Ó, ponta 1 sai o quê? Aqui, ó, ponta 4, né? Que tá ligada junto com qual? Ligado aqui com a 5. Qual que é a 5 sai aqui, ó? A ponta 2. E também está ligada junto com qual? Com a 6, que vai sair qual aqui? A 3. Então, a ponta 1, fase R, ponta 2 aqui, fase S, ponta 3, fase T. Pronto. O meu estrela está desenhado que é a mesma coisa que isso aqui. Isso é a mesma coisa que isso, tá bom? Estou aplicando aqui os 380 volts e está aplicando os 220 volts em cada bobina, ok? Mas espera aí. Quando eu faço aquele fechamento estrela-triângulo no motor, eu não mudo a tensão. Eu não pego uma rede de 220 e parto para uma rede de 380. Não é assim que funciona não. E agora, né? Vamos lá então entender isso de uma forma simples, tá ok? Pessoal, só aproveitando aqui antes, quem quiser entender outros fechamentos de motor, como motor 9 pontas, 12 pontas, motor 2 velocidades, entender por que dos motores T2 polos, 8 polos, 4 polos, aproveite que eu vou estar fazendo um treinamento nesses próximos dias. Clica aqui embaixo no link na descrição do vídeo, entra no nosso grupo do WhatsApp para você poder participar desse treinamento. Vai ser agora nos próximos dias. Todas as descrições e detalhes vai estar aqui no nosso grupo. Quer participar, quer aprender tudo, dominar fechamentos de motores, realmente aprender tudo de fechamento de motor? Acesse nosso grupo aí e se inscreva, que eu garanto para você que vai valer a pena. Eu fiz uma enquete recentemente no Facebook, eu vi que a maior dificuldade do pessoal realmente é entender fechamento de motor. Então, vou ajudar vocês, estou explicando aqui o fechamento de estrela, triângulo, mas como tem muito mais conteúdo sobre isso, acesse aqui no chat o nosso grupo do WhatsApp para poder participar desse treinamento, ok? Uma coisa importante de entender o seguinte, vamos voltar para nossas bobinas com uma corrente de 20 amperes, ou seja, eu vou ter 20 nessa, lembrando que sempre vai ser equipotencializado, né? As três vão ter a mesma corrente, ok? 20, 20, 20. Nesse caso, ainda seria um motor talvez com uma corrente baixa, né? Mas na indústria, por exemplo, você pode ter um motor com 100 amperes de potência e assim por diante, ok? Mas, quando o motor ele vai sair do seu ponto zero, ou seja, ele está parado, e ele vai começar a pegar aquela inércia para poder conseguir se movimentar, esse pico, para tirar o motor do zero e fazer ele começar a rodar, né? Igual você começar a empurrar um carro, depois que ele embala fica fácil, mas quando você começa a empurrar ele vai fazer aquela força adicional, essa corrente, que é chamada corrente de pico, que é representada dessa forma, corrente de pico,
ela pode chegar a ser até 7,5 vezes maior do que essa. Então você tem noção, imagina, 20 vezes, 7,5 vezes 20 amperes é muita coisa nessa partida. Então para isso se utiliza-se a técnica de você partir em um fechamento e depois você partir para o outro fechamento. O que acontece? Quando eu tenho aqui aplicado minha fase R, S e T e eu tenho aqui meu fechamento em triângulo, eu vou ter isso aqui funcionando, tá? Mas como é que eu sei os 20 amperes? Vamos fazer um cálculo simples aqui. Eu quero saber qual que é o valor da minha resistência, tá? As bobinas, elas também têm um valor em ohms, que é chamado de impedância, ok? Esse valor da impedância eu vou descobrir da seguinte forma: eu vou dividir a minha tensão, que no caso é 220 volts, dividido por 20 amperes. E aí eu vou ter exatamente 11 ohms, ok? 11 ohms. Então essa minha bobina aqui, ela tem, ou um conjunto de bobinas, né? Vai ter aqui os 11 ohms. Então esse conjunto tem 11, esse tem 11, esse tem 11. A impedância, o valor em ohms dele não altera, é um valor fixo, tá ok? Lembre-se da resistência dos materiais. Pois é um valor fixo, esse valor não altera. Ah, mas quanto maior a temperatura, sim, esses valores vão alterando conforme a temperatura, mas vamos dizer aqui que o motor ele tem uma temperatura estável, ambiente, e esses 11 ohms não vão alterar, ok? Eles vão ficar sempre aqui estáveis durante a partida do motor. Então dessa forma eu sei que os 220 volts aplicado, né? Vamos fazer a outra conta aqui, mesma coisa. Se eu quero descobrir a corrente, né, que é representada por I, eu vou pegar os meus 220 volts e vou dividir por 11 ohms, que eu também vou ter os mesmos 20 amperes. Então eu sei que na minha bobina aqui aplicado os 220 volts, vou ter os 20 amperes, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui os 380 volts. Se eu fechasse, né, em triângulo, o que eu teria aqui? Os mesmos 11 ohms, né? Vamos fazer aqui um cálculo aqui, ó. Eu teria os mesmos 11 ohms, só que aqui eu teria 380, ok? E aí os mesmos 380 dividido por 11 eu teria 34 amperes. E não é isso que eu quero não quero aumentar a minha corrente, ok? O que a gente pode fazer, né? A gente faz fechamento estrela. Porque aí eu não vou ter mais a tensão aqui 380, eu vou ter a tensão qual? 220 volts. Então o que eu vou ter agora? Os 220 volts, vamos calcular aqui então os 220 volts dividido, tá ok gente? Ó, dividido pela minha raiz de 3, estão lembrados? E aí eu vou ter exatamente o que? 127 volts. Nossa, 127 volts? Pois é. Então aqui agora eu não tenho mais os 20 amperes aqui, nem 20 aqui, nem 20 aqui. Eu vou ter, se eu pegar aqui o meu multímetro e medir daqui, por exemplo, eu vou ter 127 volts aplicado e não mais 220, ok? Se eu pegar daqui a aqui, mesma coisa, 127 volts, daqui a aqui 127 volts. 127 volts dividido por 11 ohms, que é para a gente poder achar a nossa corrente, eu vou ter aproximadamente uma corrente de 11,5 amperes, ou seja, minha bobina aqui vai ter 11,5 amperes, ok? Mas lembra que eu falei que a bobina ela é projetada para trabalhar com 220 volts, tá? Se ela é projetada para trabalhar com 220 volts aplicando uma potência específica, o que vai acontecer então se eu tiver agora com 127 volts uma corrente menor? Eu vou ter também menos potência. Qual que é a lógica disso? A lógica é que nesse momento do pico de partida, né, imagina eu pegar agora 11 e eu multiplicar por 7 é menor do que 20 multiplicado por 7. Mas esse momento de inércia do motor, o momento que o motor está saindo ali do ponto zero para poder começar a ganhar velocidade, eu vou ter uma corrente menor. Não vou afetar tanto a minha rede elétrica, mas o meu motor não vai sair do zero, né? Sair do parado, do estado de parado, com a mesma potência que ele sairia se ele tivesse fechado em triângulo. Por isso que tem aplicações que não adiantam, o motor tem que partir direto, ele tem que fechar no triângulo e partir direto, ou ligar numa rede 380, fechar em estrela e partir direto, porque ele tem que partir com muita força, ok? No fechamento estrela-triângulo, o motor tem que partir livre. Pouca gente sabe disso, o motor tem que partir livre, porque ele vai partir com pouca potência ali durante o seu momento de saída ali do estado de inércia, ok? Então, por isso que se utiliza o fechamento estrela-triângulo, e aí logo, passou alguns segundos que o motor já começou a pegar uma velocidade adequada para mudar, né, para o fechamento triângulo, passar para 220, já mantendo essa corrente aqui de 20 amperes, sem ter um pico nessa mudança, porque ele já está lá no seu estado de inércia, já está correndo, já pegou embalo, né?
Aí você vai lá e faz aquele fechamento no contator, alterando só o quê? Isso aqui, alterando só essas pontas aqui 4, 5 e 6, ok? Então lá naquela lógicazinha no esquema do contator, você vai alterar só o fechamento da ponta 4, 5 e 6. Tá conectado aqui, você vai desconectar e conectar aqui. Tá conectado aqui, você vai desconectar e vai conectar aqui. Desconectou aqui, conecta aqui. É isso que você está fazendo no contator e vai fazer ele funcionar. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido de uma forma clara e objetiva o porquê desse fechamento estrela-triângulo, como é que ele funciona, ok? Quer participar do nosso treinamento, de entender realmente o fechamento de motores, fazer ali os esquemas, os diagramas, entender o fechamento de 9 pontas, 12 pontas, motor de polos, qual que é a frequência de rotação deles? Participe do nosso treinamento aqui, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Participe do nosso grupo do WhatsApp e tenha acesso a muito mais conteúdo. Beleza, pessoal? Eu aguardo vocês lá.